That's how it is and that's how it goes. Não. Hoje eu quero falar sobre a política em John Locke. No que diz respeito a Locke, ele foi um legítimo representante da Revolução Gloriosa de 1683 a 1689. Locke foi considerado, para os moldes, para os padrões de sua época, como um grande divisor de águas quando nós analisamos a partir da perspectiva da ciência política. Quando eu digo isso, eu estou afirmando que Locke, enquanto divisor de águas, ele está presente no intestino da história, ou seja, o Locke, ele não é um sujeito que está apenas na epiderme. O Locke é aquele indivíduo que está no intestino grosso da história. Ele está presenciando, em outras palavras, todos os acontecimentos, todos os desdobramentos políticos e sociais que estão se desenrolando no seu tempo. A Inglaterra em que Locke presenciou, em que Locke viveu, era uma Inglaterra fundamentalmente marcada, como eu disse em algumas aulas anteriores e só recapitulando, marcada fundamentalmente por profundas convulsões sociais. Convulsões sociais estas oriundas justamente de problemas políticos. Se por um lado eles tiveram um Estado absolutista que visava a centralidade do poder, por outro lado agora, Locke está propondo uma nova modalidade de Estado, ou seja, ele está presente dentro dos acontecimentos sociais, acontecimentos estes que vieram a dar origem a uma nova modalidade de Estado, que é o Estado liberal. A questão é que em Locke, ele não teve uma importância somente no campo da política. Ele exerceu também, Ana, uma profunda influência no campo da epistemologia. No campo da epistemologia. Por que no campo da epistemologia? Porque enquanto epistemologista, o Locke, ele foi defensor do empirismo. Foi defensor da corrente empírica. A questão é que, quando nós falamos em John Locke, faz-se necessário que se entenda que Locke escreveu várias obras. Dentre estas mais variadas obras escritas por ele, as que nos interessam, pelo menos a princípio, de cunho político, são duas. Primeiro, escrevam aí, primeiro tratado acerca do governo civil. Primeiro tratado acerca do governo civil. A segunda obra,
segundo tratado acerca do governo civil, escrita em 1689. O primeiro, 1688. O segundo, 1689. É justamente nessas obras, Shélia, que o Locke deixa muito, mas muito claro, ele fala com muita clareza sobre o seu pensamento político. Que pensamento político é esse? Liberal. Quando Locke fala do seu pensamento político liberal, ou seja, quando ele fala do seu liberalismo político, Locke fala, né, da questão do liberalismo econômico também. Por que liberalismo político está atrelado ao liberalismo econômico? Por quê? Porque a economia, embora aos moldes do liberalismo econômico, ela ser regulada pelo Estado, ou seja, embora a economia está sob a tutela, sob a batuta da mão livre do Estado, ela está intrinsecamente ligada à política. Por quê? Porque num Estado liberal, embora o mercado, né, ele tenha como princípio a dissociação do mercado com o Estado, nós percebemos na prática que há uma relação muito grande entre economia e Estado. Ou seja, entre aquele que produz e aquele cuja finalidade é tutelar, ou seja, o Estado. O interessante é que Locke, como um contractualista, Locke parte também da ideia de estado de natureza. Ele parte da ideia de estado de natureza. O estado de natureza em Locke, ou seja, o estado original na qual o homem se encontrava, lá no seu estado original, é diferente, Sara, é diferente do de Hobbes e do de Rousseau. O interessante é que, como nós vimos na aula passada, o homem em seu estado de natureza, para o Hobbes, era mau. Já para Rousseau, o homem em seu estado de natureza, ele é bom. Mas em Locke, o homem em seu estado de natureza, ele é um sujeito moderado, ou seja, enquanto sujeito moderado, ou seja, enquanto estado de natureza moderada, o homem, segundo Locke, ele é juiz de suas próprias causas. Segundo Locke, o homem, enquanto juiz de suas próprias causas, ele é o único que tem a competência de avaliar os seus próprios atos. A questão é que esse mesmo homem, que é juiz de suas próprias causas, ele também é, segundo o Locke, um sujeito fundamentalmente, essencialmente passional. O problema é que esse indivíduo que é passional, segundo o Locke, esse indivíduo que é passional, ele passa a cobiçar aquilo que é do outro. Como diz aqui, no estado natural, cada um é juiz em causa própria. Ou seja, ele vai defender suas próprias causas, seus próprios interesses. Portanto, os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes e podem o quê? Desestabilizar essas paixões e essas passionalidades. Elas podem desestabilizar o homem enquanto um sujeito, enquanto cidadão na sociedade. A questão é que em Locke, visando a segurança e a tranquilidade necessárias ao gozo da propriedade, as pessoas consentem em quê? Elas consentem em instituir um pacto, em instituir um acordo, em instituir um contrato. Visando justamente isso, a estabilidade social. Por quê? Porque as paixões desenfreadas, elas visam justamente em Locke a desestabilização da sociedade. Mas para que não haja a
desestabilização da sociedade, é necessário a firmação, ou firmamento, melhor dizendo, de um acordo, de um pacto, ou seja, de um contrato. A questão é que, segundo Locke, para que esse contrato seja legítimo, é necessário que todos os cidadãos abram mão dos seus direitos naturais. Quando Locke fala dos seus direitos naturais, Locke está falando da vida, da liberdade e da propriedade privada. É necessário que ele abra mão de tudo. É necessário que ele abra mão dos seus direitos naturais. Ao abrir mão, segundo Locke, dos seus direitos naturais, né, é necessário que esse indivíduo, ele transfira, ele ceda, ou seja, ele delegue direitos a um corpo jurídico, ou seja, ele delegue direitos, né, àquela assembleia, ou seja, ao parlamento. É necessário que ele delegue a esse parlamento o direito à tutela desses direitos. Ou seja, quando eu transfiro para o parlamento, né, o gerenciamento, a tutela dos meus direitos naturais, segundo Locke, é necessário que esse parlamento não determine o que eu devo fazer. Não. Ele não deve determinar o que o cidadão deve fazer com os seus direitos naturais. Por quê? Porque o Estado não deve intervir na vida do cidadão. O Estado não deve intervir na vida individual deste cidadão. Percebe que o Estado não deve interferir nos direitos naturais. O que acontece em Locke é que o Estado deve tutelar. O Estado, em outras palavras, deve salvaguardar os seus direitos naturais. E de que forma que o Estado vai salvaguardar os seus direitos naturais? Através das leis. Através das leis. São as leis que têm a finalidade de salvaguardar, né? Ou seja, guardar debaixo de um grande guarda-chuva os seus direitos naturais. Quando nós falamos em leis, nós falamos em quê? Nós falamos em Constituição. Por quê? Porque é aí, com a Revolução Gloriosa de 1683 a 1689, que surge a primeira Constituição no Ocidente. E foi justamente essa Constituição liberal que que serviu de base para a Revolução Francesa. Por quê? Porque os princípios defendidos por esta revolução, por estes revolucionários no Estado liberal, são os mesmos princípios defendidos pelos revolucionários lá na Revolução Francesa. Interessante é que a Carta dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, lá na Revolução Francesa, produzida por esta revolução, serviu de base para quê? Serviu de base para a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, consequentemente, para a nossa Constituição, que é a Constituição Previato, de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Percebe que essas constituições que foram produzidas, que pelo Estado liberal, elas não dizem o que você deve fazer no que diz respeito aos seus direitos naturais. Elas somente visam salvaguardar os seus direitos naturais, ou seja, a tutela. Elas vão tutelar. Percebe, gente, como a coisa é muito clara nesse modelo de política proposto por Hobbes? Quando nós falamos em Estado liberal, nós falamos em instituições.
o papel das instituições é muito importante para Locke. Por quê? Porque são justamente estas instituições que visam salvaguardar a democracia. E são justamente estas instituições, né, atreladas ao Estado, instituições estas que legitimam a ação do Estado, que visam salvaguardar os teus direitos naturais. E quando nós falamos em instituições, nós falamos em legislativo, no executivo e no judiciário. O interessante é que essa ideia, né, de poderes, essa ideia de instituições, elas vão influenciar, sob Locke, vão influenciar a tríplice partição do Estado sobre Montesquieu. Ou seja, a ideia de tríplice partição do Estado defendida pelo Montesquieu, ideia esta que deu base também para a Revolução Francesa, essa ideia é escrita lá, posta lá na obra dele, cujo título é O Espírito das Leis. Essa tríplice partição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, é o que dará dinamicidade aos estados que surgirão a partir dele, ou seja, os modelos de política que surgirão a partir dele, sobretudo o Estado liberal. A questão é, e se eu fizer tudo isso? Depois de ter feito tudo isso, e se o Estado não estiver correspondendo às minhas expectativas? E aí? Se o Estado não estiver correspondendo às minhas expectativas? E se o Estado não estiver tutelando como deveria tutelar os meus direitos naturais? Através das leis. O que é que deve acontecer? Qual deve ser a postura, a posição dos cidadãos em relação ao Estado? O que é que eu, enquanto cidadão, devo fazer? Eu devo destituir esse governante. Eu devo destituí-lo do cargo. Sabe aquele indivíduo que foi eleito por essa Assembleia? Tá? Que foi eleito por essa Assembleia. Que foi eleito por esse parlamento para governar o Estado, a fim de salvaguardar os meus direitos naturais. Se ele não estiver correspondendo às minhas expectativas, o que é que eu devo fazer? Eu devo instituí-lo, destituí-lo do cargo. Eu, enquanto cidadão, eu devo destituí-lo. Por que que eu, enquanto cidadão, eu devo destituí-lo? Porque agora nós estamos num Estado democrático de direitos. E como cidadãos no Estado democrático de direitos, eu tenho o direito e a obrigação de colocar e, ao mesmo tempo, tirar o governante. Nesse caso, eu não tenho a autonomia, enquanto cidadão, de colocá-lo. Quem irá colocá-lo, né, é o próprio colegiado. Porém, eu, enquanto cidadão, eu tenho o direito, né, uma vez que vivo agora num Estado democrático de direitos, eu tenho a autonomia para destituí-lo do cargo e eleger, a partir daí, um outro indivíduo, né, que venha a corresponder aos meus anseios, às minhas aptidões, que venha a corresponder às minhas necessidades. Locke fala muito da propriedade privada. Ele dá muito valor à propriedade privada. O Estado liberal dá muito valor à propriedade privada. Ou seja, por propriedade privada, nós entendemos todos
os nossos direitos naturais. Ou seja, a propriedade privada é tudo aquilo que pertence, que diz respeito à esfera do indivíduo. Ou seja, é tudo aquilo que pertence ao indivíduo enquanto sujeito, enquanto cidadão. Isso é propriedade privada. Então, o conceito de propriedade privada para Locke é um conceito muito amplo. Não está limitado apenas e tão somente a bens móveis e imóveis. Não. Com relação à propriedade privada, a vida e a liberdade também está no âmbito da propriedade privada. Por quê? Porque a vida, Moser, pertence a você. A vida pertence a você. A vida pertence a mim. A liberdade pertence a você, enquanto cidadão. A liberdade pertence a mim, enquanto cidadão. A propriedade, Tiago, pertence a você, enquanto cidadão. Pertence a mim, enquanto cidadão. E quando nós falamos em propriedade, falamos em bens móveis e imóveis, ou seja, a propriedade privada especificamente atrelado a bens, a valores. Propriedade móvel e imóvel. Ou seja, imóvel, casa, apartamento, sítio, chácara, fazenda. São os bens imóveis. E os bens móveis? Carro, moto, dinheiro. Há uma contradição marxista aí. Quando nós dialogamos com o marxismo. Por quê? Porque o marxismo é contra a propriedade privada. Mas como os marxistas, eles não fazem uma leitura da história como deve ser feita, ou seja, a partir da perspectiva da realidade, mas sim a partir de uma perspectiva utópica, como eles fazem uma leitura a partir de um viés utópico e não da realidade concreta, eles entendem propriedade privada apenas e tão somente como sinônimo de bens imóveis. Então, quem é o burguês para o Marx? Burguês para o Marx é aquele que é o detentor do capital, é o detentor dos meios, dos modos de produção e é detentor da propriedade privada. O problema é que em Marx, ele critica, e a reboque dele, os marxistas, criticam a propriedade privada apenas e tão somente a partir da perspectiva da propriedade imóvel. E da propriedade imóvel, ou seja, dos bens móveis e imóveis. Só que eles se esquecem, e a partir daí eles criticam os liberais por defenderem justamente a questão dos bens móveis e imóveis enquanto propriedade privada. Só que eles se esquecem de uma coisa, que quando Locke fala e os liberais falam de propriedade privada também é a vida e a liberdade. A partir do momento que eles defendem a vida, a partir do momento que eles defendem a liberdade, uma vez que eles arrotam, defecam pela boca a ideia de democracia, a partir do momento que eles criticam por um lado a propriedade privada, eles estão defendendo a propriedade privada. Por quê? Porque o liberalismo político e econômico defende a ideia de liberdade, ou seja, de propriedade privada, como sendo também sinônimo de vida e liberdade. Então, criticar a propriedade privada, e ao mesmo tempo defender a propriedade privada é um tiro no pé.
Vocês estão entendendo, gente, a linha de raciocínio? Pessoal, tá claro o que eu estou falando para vocês, gente? Essa é a dinâmica do pensamento liberal. A questão é que quando nós falamos em Locke, nós falamos em liberalismo econômico também. Locke defende o liberalismo econômico, ou seja, ele defende o livre mercado. Defende o livre mercado. E o Estado não deve, no Estado liberal, interferir na economia. Se o Estado não deve interferir na economia, qual deve ser o papel do Estado, né, quando está havendo um colapso na economia? Ele não deve determinar o que o mercado, previato, deve fazer. Como o mercado deve agir. Ele não deve determinar. Mas o fato dele não determinar não significa que o Estado não deve virar as costas para o mercado. Não, o Estado não deve virar as costas para o mercado. O que o Estado deve fazer, então? Prover meios, prover mecanismos, né, para fazer com que o mercado, ele venha a se autorregular. Para aquecer a economia, em outras palavras, para aquecer a economia, para aquecer o livre comércio, ele deve criar meios, ele deve criar mecanismos para que o Estado, a partir daí, se erga e se autorregule e se autogerencie. Quem deve gerenciar o mercado é o próprio mercado. O Estado deve estar lá atrás, na retaguarda, agindo, criando mecanismos para salvar o mercado, para ajudar o mercado. Ou seja, o Estado deve adotar o papel de tutelador do próprio mercado. O Estado não deve estar alheio, não, ao contrário do que muitos pensam. Não, o Estado não deve estar alheio. O Estado, ele deve estar antenado ao que o mercado está fazendo. Porém, não determinando, mas aconselhando. Uma coisa, Mariana, sou eu determinar o que você deve fazer. Uma coisa sou eu determinar. Eu estou determinando que você vai fazer isso. Outra coisa sou eu aconselhar. Aconselhar a você quais são os caminhos que você, enquanto mercado, deve trilhar para ser bem-sucedido. Por quê? Porque nós não estamos num estado somente onde há um liberalismo político, mas nós estamos num estado também onde há um liberalismo econômico. E economia e mercado não são dois polos distintos, não são dois polos que estão afastados um dos outros. Não, são dois polos que estão complementando um ao outro. Estão entendendo, gente? Aí a pergunta que eu faço é: embora nós, enquanto brasileiros, enquanto nação brasileira, defendermos a tese de que vivemos num Estado liberal, na prática nós vivemos num Estado liberal? Por quê? Por quê, Tati? Na prática nós não vivemos num Estado liberal. O Estado está interferindo constantemente na economia. Prova tão evidente que o Estado está interferindo constantemente na economia é que o Estado faz das tripas a coração para poder conter a inflação.
Como é que nós podemos dizer que vivemos num Estado liberal se o Estado, através das empresas estatais, está especulando na Bolsa de Valores? Ou seja, quando ela especula na Bolsa de Valores, ela indiretamente está determinando os rumos da economia. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aí de queda e de ascensão. Né? Da Bolsa de Valores. Queda e ascensão das ações. Exemplo, nós temos a Petrobras. Petrobras é acionista. Especula na Bolsa de Valores. E dependendo como a Petrobras, que é uma estatal, estiver, dependendo como ela estiver, ela vai determinar o quê? Ela vai determinar a ascensão ou a queda das ações na Bolsa de Valores. Vocês acham, gente, prova tão evidente que eu estou falando que economia no Estado liberal e política, embora serem dois polos distintos, estão ali dialogando entre si no Estado liberal, é que o que foi que aconteceu por ocasião desse escândalo que houve aí, né, da JBS, dessa delação aí? O que vocês acham que aconteceu? Hã? Gente, vocês não assistem televisão? O dólar subiu. Não subiu bastante o dólar? Subiu. Quando nós falamos em Bolsa de Valores, nós não estamos falando em economia. Quer dizer, uma questão política que teve um impacto, que produziu um impacto econômico. O que eu estou dizendo é que são dois polos distintos, mas embora serem distintos, estão dialogando entre si. Ou seja, um extremo não está alienado, alheio ao outro extremo. O dólar subiu. O problema é, quando o dólar sobe, quem, num Estado liberal, num liberalismo econômico, quando o dólar sobe, quem é que vai sofrer diretamente o impacto por isso? O cidadão. Sabe por quê? Simples. Acompanhe só a linha de raciocínio. Agora, nós entramos no campo da economia. Nós mais importamos do que exportamos. Nós mais importamos do que exportamos. Então nós não exportamos? Exportamos. O que nós exportamos vai lá para fora, vai lá para os países, vai para a Europa, dá uma voltinha e volta. O mesmo soja que nós plantamos aqui, vendemos, nós compramos. Sabiam disso, gente? Pois bem. Quando nós vendemos por X. O dólar está lá embaixo. O que acontece? Vendemos por X. Quando nós compramos por Y. Com esse aumento que houve no dólar, por quanto vocês acham que nós compramos? Nós compramos a preço de dólar. O dólar sobe, tudo sobe. O dólar baixa, aquilo que deveria baixar não abaixa. Ou seja, permanece congelado. Quem que vai sofrer o impacto disso diretamente? Somos nós que vamos ao mercado comprar. Por quê? Porque aquele camarada que compra caro, ele vende barato e compra caro porque o dólar, nas alturas do campeonato, quando ele comprou, estava lá em cima. Quando ele compra, uma vez que o dólar está caro, ele tem que vender no mercado interno compatível com o que ele comprou, porque senão ele está levando prejuízo.
Se ele compra caro, ele vai repassar isso caro. Ao repassar isso caro para o distribuidor repassará para ele ter uma margem, ainda que pequena, de lucro, ele também passará isso caro ao consumidor final. Percebe que os mesmos R$100 que você vai ao mercado hoje, se você for ao final de semana, você não trará o que você traz hoje com R$100. A tendência, isso vocês podem perguntar para os pais, principalmente para as mães de vocês, né? Se a tendência, o poder aquisitivo do brasileiro não está baixando. Claro que está baixando, claro que está caindo. Sabe por que está caindo? Exatamente por causa disso. Porque nós compramos em dólar, compramos a peso de ouro. O dólar sobe, tudo sobe, o dólar baixa, ao invés de abaixar também, seguir a tendência do mercado, permanece congelado. Ou seja, o salário está aqui e o poder de compra está aqui, logo o salário não consegue alcançar o poder de compra. Não podendo alcançar o poder de compra, haverá o quê? Haverá recessão no mercado. Por quê? Porque a pessoa que está aqui, que ganha um salário mínimo, ela não consegue comprar. Não conseguindo comprar, aquele que vende não consegue vender. Não conseguindo vender, não girará o quê? Emprego. Não girando emprego, não gira a economia, não aquece o mercado. Consequentemente, há um colapso no mercado. E de quem é o culpado por tudo isso? Diretamente. É o Estado. No caso do Brasil, que está interferindo diretamente nos rumos da economia. O Estado brasileiro não interfere nos rumos da economia? Interfere sim. Por que eu estou citando o Estado brasileiro? Primeiro, porque é a nossa realidade. Segundo, que é uma caricatura do liberalismo clássico. Uma caricatura escamoteada, tosca, do liberalismo clássico. Ficou claro isso para vocês, gente? Então tá, gente. Por hoje é só, tá? Na aula que vem nós damos continuidade e encerramos essa ideia de contrato social. Eu vou disponibilizar essa aula no meu canal, tá, gente? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.